E aqui na Câmara, hora de falar das notícias do Legislativo, porque a Comissão de Educação e Esporte recebeu especialistas que falaram sobre estudos dos ataques que vêm ocorrendo nas últimas décadas em escolas brasileiras. Na abertura da reunião da Comissão de Educação e Esporte da última quinta-feira, 5 projetos que tramitam na Câmara e que precisam da análise do grupo para seguir no Legislativo foram aprovados. Após esse momento, a comissão recebeu palestrantes que debateram a violência nas escolas. O primeiro trabalho apresentado teve como tema o enfrentamento aos ataques neonazistas nas escolas, levando em conta a educação ao longo da história. Esse tipo de objeto vem sendo estudado há algum tempo e como é um debate que nos últimos anos vem tomando corações e mentes, né, na sociedade brasileira, sobretudo na sociedade ocidental, nas sociedades ocidentalizadas, né, no caso dos países latino-americanos, a gente acaba discutindo a escola no âmbito do senso comum, normalmente, né, da resolução mais fácil, às vezes normalmente atendendo interesses privados, seja de segurança privada ou de organizações que trabalham no mercado de segurança paralelo, digamos assim, para usar um eufemismo, né. Então, eu congratulo, né, a comissão, a Câmara, a vereadora e os vereadores que compõem a comissão pela iniciativa de realização do debate. Esses grupos neonazistas, esses grupos conservadores, né, e não só o grupo neonazista, mas isso com uma grande capilaridade, grande profusão em outras organizações também com pensamento conservador, né, vão instituir um inimigo comum a uma crise econômica estabelecida a partir da introdução de políticas econômicas feitas pelo próprio campo conservador. Tá? E, basicamente, eles vão tratar ou justificar o porquê que ocorreu a perda e a não realização da expectativa de classe, de raça e de gênero. A doutora em Educação da Unicamp, professora Thelma Vinha, apresentou um mapeamento da violência e ataque nas escolas, que nos últimos 21 anos somam 22 desde o primeiro em 2002 na Bahia. Desde então, são 35 vítimas fatais, sendo 23 estudantes, 5 professores, 2 profissionais de educação e 5 atiradores que atentaram contra a própria vida. A especialista também apresentou medidas que visam prevenir a violência entre crianças e adolescentes na escola. A gente tem que saber o que está acontecendo, inclusive para poder mapear o fenômeno, propor. E a gente, inclusive, sugere constituição de observatórios, vocês viram que não é observatório de violência, mas de convivência, enfrentamento de desigualdades, que possam analisar esses dados e o que o poder público está fazendo, com gente do terceiro setor, pesquisa, todo mundo, para poder analisar isso e ver, é suficiente? Quanto está tendo resultado? Então, algo que possa se debruçar sobre essas ações e os dados. Ela se mostrou preocupada com as medidas que têm sido estudadas pelo poder público. E o que está sendo feito nos preocupou terrivelmente. No levantamento de ações dos estados, eles estão focando na segurança, na saúde, no sentido de transtorno mental, não é promoção de saúde mental, é foco no transtorno mental, e um profissional, geralmente, da escola, contratação de psicólogo, etc., dentro da escola. Bom, qual é o problema disso? Será que aumentar a segurança, nesse caso, significa maior eficácia? A gente tem os Estados Unidos, que é o país que mais tem arma e que se investe bilhões em medidas de segurança. Tem um lobby enorme, eles têm sensor 3D, eles têm aqui, vocês estão vendo, porta, detector de metais, né? Só que, só este ano, até o final de março, nós tivemos 12 tiroteios nas escolas americanas. Então, como eu falei, ele não pode ser referência. Só que a política de segurança em escola nos Estados Unidos ela tem 23 anos. Ao longo desses 23 anos, muitos estudos foram feitos, né? Então, o que eles perceberam? Algumas conclusões desses estudos. Presença de policiais armados em escola não previne ataques violentos. Piora a qualidade do clima escolar. Gera situações de medo, de insegurança dentro daquela comunidade. Estudantes negros são os que mais sofrem.
E as escolas sem policiamento têm aproximadamente 3% menos crimes e problemas disciplinares que as escolas com policiamento. Os participantes também fizeram questionamentos aos palestrantes e falaram de suas experiências em ambiente escolar. Ao final, a presidente fez um balanço do encontro. A gente aprovou, né, alguns projetos, são projetos que não foram projetos polêmicos, e a comissão sempre recebe, os membros da comissão sempre recebem os pareceres antes. Então, quando chegou aqui, já estão analisados, já estão com as suas posições já firmadas. Caso tenha alguma polêmica, a gente debate, mas hoje foi sossegado. Eu fiquei assim bastante impactada com tudo que eu ouvi aqui hoje. A gente já sabia que a saída não é uma saída fácil, a gente sabia que tem toda uma organização social por trás, assim, do ponto de vista que essas crianças não estão fazendo isso porque tem uma questão psicológica, só uma questão individual. A gente sabe que tem outros elementos que estão envolvidos nessa situação. E aí, ouvir o que a gente ouviu hoje, tanto do professor Leonardo Sacramento, como da doutora Thelma, da professora Thelma, assim, a gente imaginava que era grave a situação, porque ninguém vai entrar numa escola matar bebê, matar criança, né, se não é algo muito grave. Mas o que a gente viu aqui foi extremamente preocupante. E as planilhas do IPTU foram avaliadas na 6ª reunião da Comissão Especial de Estudos, que tem a finalidade de avaliar os critérios utilizados nas planilhas, anexos e tabelas que fundamentam o cálculo para a definição do valor de construção que embasa a cobrança do imposto em Campinas. O documento precisa de correção e alteração. A Comissão Especial de Estudos, que avalia os critérios utilizados nas planilhas, anexos e tabelas que fundamentam o cálculo para a definição do valor de construção que embasa a cobrança do IPTU, realizou a 6ª reunião presidida pelo vereador Eduardo Magoga. 5 itens da planilha foram avaliados e precisam de alteração. Então está errado, do meu ponto de vista. Quando a gente se trata de lei, a lei tem que estar ali, ó, tem que estar bem detalhada, clara, bem clara, né? A gente está falando de uma planilha que ela não é objetiva. Ela não é clara. Não é clara. Ela não é clara e dá motivo, dá aso a que a gente tenha seja subjetivo na hora de fazer essa avaliação. E aí eu coloco, olhando para a câmera aqui, falando até com os fiscais que trabalham nessa área. Nós não estamos colocando em jogo aqui se a gente concorda ou não, ou se a gente está duvidando da honestidade do fiscal. Não é isso. Aqui a gente não está falando desse ponto de vista. Não. A gente está falando de uma planilha que ele faz o trabalho dele com base nisso aqui. No que já está pronto, Exatamente. No que foi votado, no que saiu no decreto, no que foi apresentado. Ele está fazendo o trabalho dele. Mas a gente está trazendo esse ponto para que a gente possa fazer essa correção e não ter essa forma subjetiva de avaliar. Pode ser que avalie de uma forma, tenha um entendimento sobre a mesma construção e o outro tenha uma opinião diferente. Isso não pode acontecer. A gente precisa ser muito claro naquilo que está sendo avaliado, naquilo que está sendo colocado no papel, porque vai interferir exatamente no que o munícipe vai estar pagando. Então, essa discussão do que nós estamos tendo aqui é para que a gente possa, né, com a prefeitura, rever todos esses valores, sentar, discutir e chegar num valor que seja realmente justo. O vereador Marcelo da Farmácia, que participou da reunião, salienta que a comunidade necessita da regularização de edificações. O que o pessoal pede é que um bairro seja visto pelo outro, mas tem que ser não dividido por rua, tem que saber, que nem você falou, fazer uma mancha para poder ajudar. Porque o pessoal da região mais carente, região mais pobre que a gente fala, mas também tem casas boas, o pessoal moram lá, são dignos de morar. Então tem que ter um IPTU digno de pagamento. Para o vereador Major Jaime, que faz parte da comissão, a alteração das planilhas pode contribuir com a economia do município. São 5 itens, mas que se o nosso prefeito tiver a sensibilidade, a Secretaria de Finanças, né, todos os técnicos tiverem a sensibilidade, isso pode ser algo muito impactante na vida das pessoas, fazendo justiça no valor do IPTU. E principalmente deixando muito claro qual é o papel do nosso município, né, a prefeitura, né, com relação a isso, e
Principalmente que eles não têm, eu não estou fazendo nenhum cálculo aqui, mas eu tenho certeza absoluta que esses cálculos que podem ser refeitos não vão diminuir os valores do IPTU hoje que nós temos, a receita do nosso município. Eu falo até mais, tendo isso como um diferencial, tanto do aplicativo, quanto da planilha que surge para avaliação, quanto outros itens aqui, como o galpão, né, pode fazer um motivo de atração. Né, pode atrair pessoas para o nosso município. É exatamente o contrário. Enquanto alguns vão pensar, isso aí vai baixar a nossa receita. Muito pelo contrário. Isso vai atrair pessoas, vai fazer com que o comércio seja mais pujante, vai fazer com que pessoas tenham mais empregos, maior renda. Eu vejo exatamente isso acontecendo. Então cabe à comissão, e parabéns ao presidente Magoga por ter essa visão, por trabalhar nesse sentido, que é muito difícil, né, Marcelo? É muito difícil. O estudo que vocês fizeram aqui, parabéns, né, Cristiano e toda a equipe do vereador Magoga, por ter feito esse trabalho que não é fácil. Durante a reunião, Marcelo, da farmácia, anunciou o valor arrecadado pelo município com as receitas do IPTU. Pode anunciar para a gente aí, Marcelo, qual que é o valor da arrecadação dos IPTU na cidade? 1 bilhão e 600, com impostos. 1 bilhão e 600 mil. A comissão já definiu a próxima reunião, que deve ser com o executivo. Mas a próxima reunião agora, a gente vai passar isso daqui para o nosso relatório, se os dois vereadores concordarem, e vamos levar esse apontamento aqui junto com o prefeito. E depois da discussão com o prefeito, para que também não seja simplesmente só uma apresentação, que a gente ganhe corpo na discussão, antes de apresentar o relatório aqui na Câmara, estava conversando com o meu assessor Cristiano, a gente conversando com o prefeito já consegue ter uma noção do que nós vamos apresentar e que a gente já saia de lá com pelo menos um acordo para que o dia que nós apresentarmos nosso relatório, nós já temos até um posicionamento do Executivo referente a esses apontamentos que nós fizemos. E na última semana, as comissões de Administração Pública e de Finanças e Orçamento também se reuniram para analisar propostas que serão votadas na reunião ordinária de hoje. Na última semana, as comissões de Administração Pública e Finanças e Orçamento realizaram reuniões extraordinárias para a votação de 2 projetos de autoria da mesa diretora que tratam da proposta que visa atender ao dissídio dos servidores da Câmara, concedendo o reajuste definido após negociações com o sindicato da categoria no valor de 12%, tanto na remuneração quanto no subsídio do Vale-Refeição Alimentação. O outro projeto institui o direito ao 13º salário e as férias anuais remuneradas com acréscimo de 1/3 do valor do subsídio aos vereadores da Câmara de Campinas. A proposta tem como base uma decisão do Supremo Tribunal Federal que sedimentou a constitucionalidade da lei municipal para essa finalidade a partir de 2025, sendo que férias só poderão ser gozadas em julho ou janeiro e interrompidas em caso de reuniões extraordinárias. A primeira a deliberar sobre os temas foi a Comissão de Administração Pública, presidida pelo vereador Fernando Mendes. Um parecer favorável desse vereador que vos fala, eu pergunto como vota o vereador Carmo Luiz. Presidente, eu acompanho o relator, voto favorável ao relator. Vereador Jorge Schneider, como vota? Também acompanho o relator. Com 3 votos favoráveis, está aprovado o projeto. Também com voto favorável e o meu relato, eu sendo o relator, eu pergunto como vota o vereador Carmo Luiz. Senhor presidente, eu voto favorável também ao relatório. Vereador Jorge Schneider. Eu acompanho o relator. Muito bem. Então, com 3 votos favoráveis, está aprovado. Na sequência, as 2 propostas também foram aprovadas pela Comissão de Finanças e Orçamento e seguem agora para a votação em plenário durante reunião ordinária. Pergunto ao vereador Jorge Schneider qual o seu parecer. Eu acompanho o voto do relator. Pergunto ao vereador Bispo Fernando Mendes, qual o seu parecer? Eu voto favorável, presidente, acompanhando o relator. Com 3 votos favoráveis, está aprovado. A autoria foi feita por esse vereador. Pergunto favorável, pergunto ao vereador Jorge Schneider, qual o seu parecer? Eu acompanho o relatório. Pergunto ao Bispo Fernando Mendes.
Eu acompanho o relator, voto favorável. Com 3 votos favoráveis, está aprovado. Vamos falar agora de homenagens e insolenidades que a Câmara realiza. Olha só, por iniciativa do vereador Marcelo Silva, foi entregue o diploma de honra ao mérito ao empresário do setor de turismo. Mauro de Oliveira Schwartzman é natural de São Paulo, formado em economia pela Unicamp e fundador da agência de viagens e eventos Costa Brava, que conta com 180 colaboradores e 30 anos de existência. Uma das maiores agências do país, principalmente no segmento corporativo de viagens e eventos. O autor do diploma de honra ao mérito, o vereador Marcelo Silva, justificou a entrega. Para mim é uma honra, uma alegria e um peso muito grande estar aqui entre amigos também, entre pessoas tão renomadas, tão importantes na cidade de Campinas, para prestigiar e para homenagear alguém tão especial, com um coração gigante. Então é com grande honra e grande satisfação que hoje eu tenho o prazer de homenagear o Sr. Mauro de Oliveira Schwartzman pelos seus serviços prestados e reconhecido e pelo papel empenhado no empreendedorismo da nossa cidade de Campinas. Mauro estudou na cidade desde o primário, nos colégios Ateneu Paulista e no Culta Ciência. Depois cursou a Faculdade de Economia na Unicamp, na turma de 1970. Depois de formado, atuou num banco de investimentos na cidade de São Paulo. Em 78, voltou a Campinas, após ser convidado por um grande grupo empresarial da construção civil e mercado imobiliário, onde permaneceu até mudar de ramo, em 1986, quando adquiriu uma agência de turismo em sociedade com sua esposa Juliana e o sócio da construtora em que trabalhava. Com atuação marcante neste setor, 2 anos depois fundou a Costa Brava, empresa que presidiu até 2011, orgulhosamente passando o comando ao seu filho mais velho, Rubens, e assumindo, desde então, a presidência do Conselho de Administração da empresa, hoje com mais de 180 colaboradores. O homenageado agradeceu a honraria recebida e relembrou o início da trajetória na cidade. Tenho um orgulho gigante de ter sido convidado por ele para receber essa homenagem. Eu sou de uma família que fabricava os famosos pianos Schwartzman. Nasci em São Paulo, mas após o desentendimento de meu pai com os primos, ele abandonou a fábrica e veio para Campinas começar a vida nova. Eu com pouco menos de 2 anos e uma irmã com poucos meses de vida. Por isso me sinto um campineiro nato. Procurei cumprir um papel exemplar como morador da cidade. Mais uma vez agradeço ao vereador Marcelo Silva, que pertence a uma família de bem, muito querida por toda a sociedade. E finalmente agradeço a Deus. Muito obrigado a todos. E a Câmara entregou na última semana o título de cidadã campineira, homenagem que foi a uma descendente italiana e aconteceu na Casa de Itália. Nas comemorações da 27ª Semana Italiana em Campinas, por iniciativa do presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, o Legislativo Municipal entregou no último dia 18 o título de cidadã campineira a Conceição Aparecida Ramaciotti Limoli. A homenageada nasceu em Amparo em 1947, se mudou para Campinas aos 6 anos de idade com a família, quando o pai começou a trabalhar como motorista de caminhão da cervejaria Colômbia. Aos 16, começou a auxiliar nas despesas da casa, atuando no descaroçamento Campinas de algodão. Trabalhou ainda com seu marido em uma joalheria no centro da cidade. Como descendente de italianos, Conceição cultiva hábitos e valoriza a boa culinária da comunidade. Meus avós, Luigino Ramaciotti, nasceu em Altivoli ou Altivoli? Altivoli, e sua avó Júlia nasceu em Lucca, na Itália. Segundo Conceição, seu pai foi concebido no navio, na viagem, né, que seus avós faziam para o Brasil. Uma viagem romântica, aquele ambiente, né, convidativo. Aos 18 anos,
Conceição conheceu Miguel Ângelo Limoli, ao levar uma joia para consertar na sua ourivesaria. E algum tempo depois começaram a namorar escondido, pois sua mãe não aceitava o relacionamento em razão da idade, da diferença de idade. A Conceição fala que ela levou uma joia para consertar e nunca ficava pronta. Aí ela ia toda vez, está pronta, e ele não aprontava porque queria que ela fosse lá. E ali começou esse flerte que virou namoro e depois casamento. Como descendente de italianos, Conceição cultiva hábitos que aprendeu desde a infância com seus pais e valoriza a boa culinária italiana, fazendo deliciosos pratos como a bracciola, da região da Titília, os vários tipos de macarrão, cuja massa é uma receita da família, que ela não conta para ninguém, além do turdile, um doce típico da região da Calábria. Adora um bom vinho e festas, que sempre faz questão de levar as amigas, estão todas aqui. E ela já virou uma frequentadora assídua das polentadas da Casa de Itália. Toda a polentada está aqui, Conceição e suas amigas, né, alegrando a festa, embelezando o ambiente. Hoje, aos tantos anos, sua história de vida, sua alegria e seu carisma fazem de Conceição uma mulher única e exemplar, que inspira e encanta muitas pessoas, sendo um exemplo do espírito pioneiro e amistoso que marcam a história de muitos imigrantes e descendentes de italianos que ajudaram a fazer de Campinas a cidade próspera e acolhedora que é hoje. Na ocasião, Rossini lembrou a história da imigração italiana e o papel da primeira associação formada em Campinas no final do século XIX. No dia 17 de abril foi fundado, então, Circolo Italiani Uniti, que era uma iniciativa dos imigrantes italianos da época de criar uma associação para socorrer, para atender as famílias de imigrantes que vieram para cá na busca de trabalho, de oportunidade, mas que passavam por dificuldades. Havia muitas famílias com carências econômicas, sociais. Então, essa associação tinha, primeiro, por objetivo, ajudar essas famílias. E também se reunir e desenvolver atividades sociais, congraçamento, integrar os imigrantes italianos que aqui viviam. O Círculo, ele acabou assumindo uma missão, um papel importante por ocasião da epidemia de gripe amarela que aconteceu no final do século XIX e que dizimou 2/3 da população de Campinas. E a sede do Círculo Italiano Unida foi transformada em enfermaria para ajudar no tratamento, no cuidado daquelas pessoas contaminadas pelo vírus da febre amarela. E talvez ali nasceu a vocação, porque depois o Círculo foi transformado num hospital que hoje é a Casa de Saúde de Campinas. A homenageada falou emocionada sobre a honraria. É uma satisfação muito grande, uma honra muito grande estar aqui. Agradeço ao nosso Rossini, Luiz Rossini, a emoção é forte. Aos meus filhos, meu filho, né, minha filha está longe, meus netos também estão longe, meus parentes aqui, Carmelo Limoli, né? E a Célia e toda a diretoria da Casa de Itália, prefeitura, meus amigos queridos, todos os meus amigos queridos, que eu tenho a maior satisfação em cumprimentá-los todas as manhãs, mandando minhas mensagens com muito amor, muito carinho, que é do fundo do meu coração. Eu gosto muito de todos vocês, estou muito feliz, estou extremamente emocionada, porque nunca me passou pela cabeça uma homenagem tão linda como essa, e que eu sei que é do fundo do coração. E vocês todos, eu tenho o maior carinho com todos vocês, todos aqui. Também quem não veio, também que eu sei, mas todos aqui, vem do meu coração.
Eu só tenho que agradecer. E a Câmara aprova, durante as reuniões ordinárias, documentos que representam o posicionamento do Legislativo. São as chamadas moções. E o vereador Paulo Búfalo apresentou uma de protesto contra os 27 anos de impunidade dos envolvidos no massacre de Eldorado dos Carajás. No dia 17 de abril de 1996, cerca de 300 trabalhadores estavam acampados em Eldorado dos Carajás, no Pará, protestando contra a demora do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em desapropriar a fazenda Macaxeira, de 40 mil hectares. O grupo entrou em confronto com os policiais e 21 trabalhadores foram mortos e dezenas ficaram feridos. Nesse caso, nós estamos aqui fazendo essa movimentação contra a impunidade desses 27 anos, né? Tendo em vista que 21 trabalhadores naquele momento foram assassinados com particular requinte de crueldade, por exemplo, do jovem Osiel Alves, que tinha 17 anos à época, foi dominado e morreu com um tiro na testa, isso pelas forças policiais lá do estado do Pará. Então era uma luta por reforma agrária que acaba com um desfecho violento e que depois as apurações elas foram sendo muito lentas desse processo e até hoje não se levou a uma conclusão. Com quase 3 décadas de impunidade, o vereador Paulo Búfalo espera que essa moção de protesto, aprovada em plenário, possa chamar a atenção para a luta da reforma agrária no país. Nós queremos chamar a atenção também para um movimento que, ao mesmo tempo que pautava a luta por reforma agrária, hoje é o principal produtor de arroz orgânico no Brasil, protege as nossas florestas, tem uma política de plantio de árvores, de recuperação ambiental das nossas florestas, tem uma política de recuperação de nascentes, como é o caso aqui no acampamento Marielle Vive em Valinhos, onde eles recuperaram 2 nascentes. Então essa proposta de transformação de territórios abandonados que não cumprem sua função social em territórios vivos, né, que trazem ali a felicidade, trazem vida digna para as pessoas. E o vereador Igor Diego fez uma moção em que apela ao governo do estado de São Paulo para que dê atenção e sensibilidade para a necessidade de incluir o distrito do Campo Grande no programa Bom Prato. Criado em 2000, o programa Bom Prato oferece refeições a um custo acessível à população em vulnerabilidade social. Há 22 anos, o valor das refeições permanece inalterado. Almoço e jantar a R$1 e café da manhã 50 centavos. Por isso, o vereador Igor Diego quer uma unidade do programa no distrito do Campo Grande. Com a elevação das regiões do Campo Grande e Ouro Verde a distrito, traz a necessidade, fica evidente, a necessidade de equipamentos públicos. Nós estamos falando do distrito Campo Grande, o segundo maior distrito do Brasil. Foi feito um plebiscito, foi aprovado, e junto com essa elevação no nome, nós precisamos trazer na prática equipamentos públicos. Nós temos um distrito periférico, onde existe uma necessidade muito grande de segurança alimentar, e nós sabemos o quanto o serviço do Bom Prato ele é útil nas cidades que tem, como aqui em Campinas, na região central. Porém, fica inviável para uma família vir para o centro, gastar com a passagem. A moção de apelo espera pela descentralização do serviço, contribuindo no combate à insegurança alimentar no município. Então nós precisamos lutar no combate à insegurança alimentar aqui no município de Campinas e principalmente levar esses equipamentos mais perto daqueles que mais precisam dessa alimentação equilibrada, saudável, nutricional, tá bom? Então foi essa a nossa intenção.
E depois que os projetos são aprovados em 2 discussões na Câmara, precisam passar pelo prefeito, que pode sancionar ou vetar as propostas. Você vai conferir agora aquelas que fazem parte da legislação de Campinas no Agora é Lei. Agora é Lei. Foi publicado no Diário Oficial do Município a Lei número 16.366, que obriga as reuniões dos conselhos de caráter consultivo, deliberativo, propositivo, fiscalizador e de assessoramento, entre outros, referentes às políticas públicas do município de Campinas, a serem públicas e realizadas em local e horário que permitam ampla participação popular. Eu sempre coloquei como prioridade o combate à corrupção, o respeito ao dinheiro público, e isso tem que vir através da transparência, publicidade. A população precisa saber o que acontece dentro desses conselhos, dessas reuniões. Então, por isso, desse projeto que vem trazer transparência. Nós sabemos que muitas das reuniões dos conselhos, às vezes, não tem uma participação popular muito frequente. A lei ainda prevê que as reuniões precisam ter a data publicada no Diário Oficial do Município com pelo menos 3 dias de antecedência. O parlamentar espera que a população participe, mesmo à distância, com o auxílio da tecnologia. Eu sei que existem algumas reuniões de alguns conselhos que são no horário noturno, que para muitos também acaba tendo um pouco de dificuldade. Então a gente permite, através dessas reuniões e através desse projeto, que elas sejam transmitidas por celular, por redes sociais, para que todos possam tomar conhecimento. Então hoje nós sabemos que a tecnologia ela tem que ser utilizada e pode ser utilizada para dar publicidade nessas reuniões. E outro projeto que virou lei em Campinas é de autoria do vereador Luiz Cirilo. Ela alterou uma lei sobre manejo de animais em clínicas veterinárias, os pet shops. Confira. Foi publicado no Diário Oficial do Município a Lei número 16.370, de autoria do vereador Paulo Haddad, que suprime dispositivo da Lei número 16.106, de 26 de julho de 2021, que institui em Campinas o programa Banco de Ração e Utensílios para Animais. Agora nós temos a possibilidade de destinar parte dos recursos, né, que nos é facultado. Nós temos as emendas impositivas. E eu destinei 450 mil reais para que pudesse fazer um aporte financeiro para esse banco, para comprar ração para os animais. E já tenho aí a sinalização de uma emenda parlamentar do deputado Dirceu Dalben, deputado estadual, para que a gente também pudesse fazer a aquisição de alimentos, principalmente alimentos, para as pessoas em situação de vulnerabilidade, cadastradas, né, no cadastro único, enfim, ou alguns criadores independentes, ONGs, mas o parágrafo único do artigo 4 impedia que a gente pudesse fazer essa doação. O governo não poderia pôr nenhum tipo de recurso, nenhum recurso nessa lei ou nesse banco de rações. Então a gente está suprimindo apenas isso, retirando um parágrafo dentro de um artigo para que a gente possa estar dentro da legalidade. O programa tem o objetivo de captar doações de rações e utensílios para animais e promover a distribuição diretamente ou por meio de entidades previamente cadastradas, as ONGs, protetores independentes cadastrados no Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais e famílias em condições de vulnerabilidade social que possuam animais. Nós faremos um cadastramento, as pessoas que estão no cadastro único da Prefeitura, em situação de vulnerabilidade, que já recebem algum benefício, elas poderão se manifestar, poderão solicitar, né, que a Prefeitura faça essa disponibilização de alimentos ou de utensílios. Os protetores individuais também, que tem lá vários animais, ele pode, né, ser independentes, na verdade, os protetores independentes, eles podem fazer também a requisição, né, para receberem
essas rações, esse alimento para os seus animais, e também as ONGs, né, poderão fazer, mas num primeiro momento, as pessoas que sofreram muito com a pandemia, que têm dificuldade de manter os seus pets, a gente viu muitos animais abandonados, nós vimos muitos animais abandonados, e isso fragiliza muito, né, a população, fragiliza muito as pessoas e comove muito nós vereadores, que temos a obrigação de fazer leis para que isso seja sanado de alguma forma. E agora a lei que você conferiu aí foi uma lei de autoria do vereador Paulo Haddad, que possibilita, a partir de agora, a municipalidade arcar com os custos para arrecadação e a distribuição de ração, caso haja esse entendimento da prefeitura. Então, agora também a prefeitura poderá fazer aí essa doação ou até mesmo fazer essa negociação para que as famílias de baixa renda de Campinas recebam, então, também a ração para os seus animais. Agora sim, nós vamos ver qual foi a alteração proposta pelo vereador Luiz Cirilo, que trata aí do atendimento nos pet shops de Campinas. A Lei número 15.103, de 1º de dezembro de 2015, que disciplina acerca do manejo de animais em clínicas veterinárias, os pet shops, foi alterada e sancionada pelo prefeito. A proposta do vereador Luiz Cirilo é que os estabelecimentos deverão manter afixados em local visível ao público uma placa contendo o nome do médico veterinário que está em serviço. Eu procurei incluir no ordenamento jurídico municipal, através de um projeto de lei, que toda clínica veterinária que faça o trabalho, que preste o serviço de banho e tosa, ela venha fixar em local visível a todos os clientes o nome do veterinário, a sua inscrição no Conselho de Medicina Veterinária e também o nome com identificação de RG e CPF daqueles que manuseiam os animais, cachorro, gato, no que se refere ao banho e tosa. É uma medida, entendo, necessária no presente momento. Haja vista a preocupação que a população tem com os seus animais, que tem como animais queridos e que é o melhor tratamento. De acordo com o parlamentar, nos casos em que ocorrerem mau atendimento, fica fácil identificar quem foi o profissional. É comum, às vezes, ocorrer uma má prestação de serviço, um mau atendimento, e daí não consegue se identificar quem é o profissional. Então a clínica veterinária, ela colocando o nome do médico veterinário, com a sua identificação, o nome daqueles que operam no trabalho de banho e tosa dos animais, com as identificações. Ela vai atender um princípio de transparência, atender o que se recomenda, uma própria lei federal do Conselho de Veterinária Federal, para que possamos dar transparência aos usuários, aqueles que prestigiam o estabelecimento levando seu animal. E uma outra lei sancionada em Campinas é de autoria do vereador Nelson Ossiri, que estabelece princípios e diretrizes para ampliar a transparência, a fiscalização e o controle social do poder público. Foi sancionada pelo prefeito Dário Saad a lei número 16.372, que institui a Política Municipal de Prevenção à Corrupção em Campinas. A ideia é implantar uma política que garanta a transparência das informações, o fortalecimento dos mecanismos de controle social e a garantia da isonomia, publicidade e eficiência como elementos fundamentais das decisões públicas. Tudo que vem pautado na transparência, no combate à corrupção, a gente preza muito para tentar facilitar até mesmo a vida do cidadão, que pode nos ajudar nessas fiscalizações. Esse programa que foi apresentado, que vem nessa pauta de combate à corrupção, ele preza não só pelo desenvolvimento do controle social da administração pública, né? Mas também vários itens como, por exemplo, o fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública, garantindo transparência, divulgação das informações. Todos sabem da dificuldade que às vezes, no próprio portal da transparência, seja da Câmara ou da Prefeitura. Então, esse programa ele vai facilitar, principalmente, não só para os vereadores que têm essa prerrogativa de fiscalizar o executivo, mas também para o cidadão, poder fiscalizar os próprios vereadores, os projetos,
né, as licitações da própria Câmara Municipal, do Poder Executivo. A política municipal de prevenção à corrupção busca comparar permanentemente as despesas realizadas com a contratação de bens, serviços e obras pelo poder público com as despesas com contratações semelhantes realizadas por outros entes da administração pública e pela iniciativa privada. É um programa completo e que vem de encontro com uma necessidade que é o combate à corrupção. E antes de se transformarem em lei, essas propostas passam por discussões aqui na Câmara. E hoje acontece a reunião ordinária justamente para discutir projetos. Entre eles, que estão previstos para esta noite, nós temos o projeto de autoria do vereador Marcelo Silva, que estabelece que o Poder Executivo deverá dar prioridade a matrículas de irmãos em uma mesma escola da rede municipal de ensino. Também será analisado em primeira votação um projeto de lei do vereador Zé Carlos, que cria o Programa de Prevenção a Infartos e Problemas Cardíacos em Campinas, um programa que deveria ser implementado nas unidades de saúde da rede pública, mas também oferecido em instituições particulares que quiserem aderir, dizem a matéria. Diz a matéria. Nós temos ainda também a proposta que está previsto tanto a capacitação de profissionais nas unidades de saúde para participarem desse programa, quanto a realização de palestras, seminários, cursos de prevenção a infartos e outras doenças do coração. E para que se tornem lei, os projetos têm que ser aprovados em duas discussões. Primeiramente na legalidade e depois numérico. A pauta completa, que nós temos inclusive os itens que foram adiados da reunião da última quarta-feira, está tudo lá no site www.campinas.sp.leg.br.